Chamo-me caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Dei esta manhã o meu giro habitual e com o coração amargurado venho dizer-vos: ó, meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas. Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bons que velam por vós. Não sereis abandonadas. Paciência. Deus lá está. Sois dele amadas. Sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome, e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Repetia-lhes: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava num seio estéril insuficiente alimentação. Alhures vi, meus amigos, pobres velhos sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria e envergonhados de sua miséria, sem ousarem, eles que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração túmido de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo: há por aí desgraçados, em cujas choupanas falta o pão, os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas: sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas se peço, também dou, e dou muito. Convido-vos para um grande banquete, e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama a beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes, e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sobre a minha bandeira. Não temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Deus não poderia, como não pode, ser integralmente conhecido pela inteligência, mas somente pela capacidade de amar. Crer em Deus é uma questão de fé, mas conhecê-lo é uma questão de amor, religião e religiosidade. Fora da caridade não há salvação. Chamo-me caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus.
Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Dei esta manhã o meu giro habitual, e com o coração amargurado venho dizer-vos: ó, meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas. Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bons que velam por vós, não sereis abandonadas, paciência. Deus lá está, sois dele amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome, e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Repetia-lhes: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava num seio estéril insuficiente alimentação. Alhures vi, meus amigos, pobres velhos sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria e envergonhados de sua miséria, sem ousarem, eles que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração túmido de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo: há por aí desgraçados, em cujas choupanas falta o pão, os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas: sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas se peço, também dou, e dou muito. Convido-vos para um grande banquete, e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama a beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes, e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sobre a minha bandeira. Não temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Deus não poderia, como não pode, ser integralmente conhecido pela inteligência, mas somente pela capacidade de amar. Crer em Deus é uma questão de fé, mas conhecê-lo é uma questão de amor, religião e religiosidade. Fora da caridade, não há salvação. Olá a todos! Meu nome é Elaine e eu sou a coordenadora do curso Espiritismo Teórico e Prático. Este curso tem a finalidade de apresentar os conceitos da doutrina espírita e aprofundá-los. Cada estudante tem seu próprio tempo e seu próprio ritmo de estudo. Portanto,
As aulas estarão disponíveis no YouTube, no Facebook e no blog do nosso centro de estudos. Os links vão estar na descrição do vídeo. O curso se divide em 3 módulos. O primeiro, o que é o Espiritismo, no qual são apresentadas noções básicas do mundo espiritual pela manifestação dos espíritos, um resumo da doutrina espírita e resposta às primeiras objeções que possam ser apresentadas. O segundo módulo trata do Livro dos Espíritos, que apresenta o aspecto filosófico da doutrina espírita. E o terceiro e último módulo é o Livro dos Médiuns, que apresenta o caráter da doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo será feito durante as aulas. A Gênese e o Céu e o Inferno, que são os outros 2 livros do Pentateuco da Codificação, serão vistos nas aulas, mas não serão estudados em profundidade. Serão apenas um complemento apresentado às aulas. Cada aula tem uma duração de 90 minutos, nos quais 5 minutos prece de abertura, 15 minutos leitura da mensagem, 40 minutos aula teórica, 20 minutos Evangelho e comentário, 5 minutos de vibrações e os 5 minutos finais a prece de encerramento. O curso completo se chama Espiritismo Teórico e Prático. Na teoria, serão ministrados os conceitos da doutrina espírita e, na prática, um item para refletir durante a semana. Não quer dizer que aqui nós vamos desenvolver mediunidade, invocar espírito, não. Nada disso. É a prática do Evangelho durante a semana. E a prática também daquilo que nós aprendemos na teoria. Não requer matrícula nem presença obrigatória. Antes de iniciar o livro que é o Espiritismo, nós vamos explicar o que é o Espiritismo, quais são os fundamentos básicos do Espiritismo, como começou o Espiritismo, fenômeno de Higgsville e as mesas girantes. Também vamos explicar a bibliografia de Allan Kardec e a codificação. Na próxima aula já iniciaremos o livro O que é o Espiritismo de Allan Kardec. Ele está disponível para ser baixado em PDF. Se vocês já quiserem baixar, pode procurar aí no Google. Tem no site também da Biblioteca Virtual Espírita, né, bvespirita.com. Que Jesus abençoe esse nosso trabalho. Comecemos então. Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço, e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, faça com que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste para a renovação. Somos tutelados na terra, confusos na lembrança de erros milenares, mas agora desejamos nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei, apaga o incêndio das paixões que ameaça a nossa construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no amor que nos reservaste, para que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, podamos atender-te aos sublimes desígnios, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
Antes de Kardec, embora não nos faltasse a crença em Jesus, vivíamos na terra atribulados por flagelos da mente, quais os que expomos, o combate recíproco e incessante entre os discípulos do Evangelho, o cárcere das interpretações literais, o espírito de seita, a intransigência delituosa, a obsessão sem remédio, o anátema nas áreas da filosofia e da ciência, o cativeiro aos rituais, a dependência quase absoluta dos templos de pedra para as tarefas da edificação íntima, a preocupação de hegemonia religiosa, a tirania do medo ante as sombrias perspectivas do além-túmulo, o pavor da morte, por suposto fim da vida. Depois de Kardec, porém, com a fé raciocinada nos ensinamentos de Jesus, o mundo encontra no espiritismo evangélico benefícios incalculáveis, como sejam a libertação das consciências, a luz para o caminho espiritual, a dignificação do serviço ao próximo, o discernimento, o livre acesso ao estudo da lei de causa e efeito, com a reencarnação explicando as origens do sofrimento e as desigualdades sociais, o esclarecimento da mediunidade e a cura dos processos obsessivos, a certeza da vida após a morte, o intercâmbio com os entes queridos domiciliados no além, a seara da esperança, o clima da verdadeira compreensão humana, o lar da fraternidade entre todas as criaturas, a escola do conhecimento superior, desvendando as trilhas da evolução e a multiplicidade das moradas nos domínios do universo. Jesus, o amor. Kardec, o raciocínio. Jesus, o mestre. Kardec, o apóstolo. Seguir o Cristo de Deus, com a luz que Allan Kardec acende em nossos corações, é a norma renovadora que nos fará alcançar a sublimação do próprio espírito em favor da vida maior. O que é o espiritismo? Muitas pessoas pensam que espiritismo é bruxaria, é uma comunicação com os espíritos para querer saber se vai ganhar na loteria, se vai casar com fulano, com ciclano, com beltrano, se vai trocar de emprego, se deve comprar aquela casa ou não. Pensa que são rituais aquela casa ou não. Pensa que são rituais de magia, não é? Como sacrifício de animais, levar bebidas ou cigarros em encruzilhadas, mas não é nada disso. Espiritismo é uma doutrina revelada pelos espíritos superiores através de médiuns e codificada
ou organizada por um educador francês de pseudônimo Allan Kardec, no século XIX. Olhando no dicionário, a gente vai ver que INA se define como uma reunião dos fundamentos e ou ideias que, por serem essenciais, devem ser ensinadas. Reunião dos preceitos básicos que compõem um sistema, seja esse sistema religioso, político, social ou econômico. Então vejam só, são fundamentos que, por serem essenciais, eles devem ser ensinados. E Allan Kardec, que foi seu codificador, não é esse o nome verdadeiro dele, tá? Nós vamos ver Polité. Allan Kardec foi só um pseudônimo dado pelos espíritos. Até a codificação, essa palavra não existia, não constava no dicionário. Ela foi criada por Allan Kardec, com a orientação dos espíritos, obviamente, para designar a doutrina que ele havia codificado. Foi empregada pela primeira vez no Livro dos Espíritos, segundo o texto abaixo. Eu extraí esse texto do Livro dos Espíritos para a gente não perder nenhuma só palavra. Olha só o que diz. Para as coisas novas, necessita de palavras novas. Assim, é necessário a clareza de linguagem para evitar a confusão do sentido múltiplo dos mesmos vocábulos. Olha só, para coisas novas, ou seja, o espiritismo não existia até então. As manifestações mediúnicas, sim. Desde que o mundo é mundo, nós vamos encontrar na Bíblia, no Antigo Testamento, os espíritos que falavam com José, o anjo que apareceu a Maria. Isso tudo se trata de manifestação espírita. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm uma acepção bem definida. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem crê haver em si outra coisa que a matéria é espiritualista. Então, aquele que acredita na vida após a morte já é um espiritualista. Mas não se segue daí que crê na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em lugar das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para designar esta última crença as de espírita e de espiritismo. Então, o espírita é aquele que, além de acreditar na vida após a morte, ele acredita na existência dos espíritos e acredita que esses espíritos se comunicam conosco, os seres encarnados. E o espiritismo é a doutrina que vem estudar essas comunicações mediúnicas. Nós vamos ver também que o espiritismo tem um caráter moral, que vem explicar as parábolas, todas aquelas parábolas contidas no Novo Testamento, que vocês podem encontrar na Bíblia, o espiritismo vem explicar através de comunicações mediúnicas. Os espíritos superiores trouxeram explicações dessas parábolas, inclusive espíritos da Igreja Católica, como São Luís, como Santo Agostinho, fazem parte da codificação. Isso tudo nós vamos ver mais para frente. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípios as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou se quiser, os espiritistas. Dessa forma, embora hoje as pessoas empreguem a palavra espiritismo de maneira equivocada, confundindo com as religiões de origem africana, como seria o candomblé, não é? Simplesmente pelo fato de elas acreditarem na comunicação com os espíritos e na reencarnação, e embora se fale em espiritismo kardecista, objetivando fazer diferenciação entre a doutrina que professamos e as outras doutrinas, seitas e religiões espiritualistas, que somente existe um espiritismo, que é aquele codificado por Allan Kardec. Então, candomblé, umbanda não é espiritismo. Somente aquele que está codificado nos 5 livros da codificação espírita: o Céu e o Inferno, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo.
Nós já vimos que o Espiritismo é uma doutrina. Essa doutrina, a doutrina espírita, ela tem três aspectos. Ela é ao mesmo tempo filosofia, ciência e religião. Filosofia, porque ela dá uma interpretação da vida, respondendo a questões como de onde eu vim, o que eu faço no mundo, de onde eu vim, o que eu faço no mundo, para onde irei depois da morte. Toda doutrina que dá uma interpretação da vida, uma concepção própria do mundo, é uma filosofia. Toda filosofia espírita está contida no Livro dos Espíritos, que nós vamos estudar após o término desse módulo. Ciência, porque estuda, à luz da razão e dentro de critérios científicos, os fenômenos mediúnicos, isto é, fenômenos provocados pelos espíritos e que não passam de fatos naturais. Todos os fenômenos, mesmo os mais estranhos, têm explicação científica. Não existe o sobrenatural no espiritismo. Essa parte mediúnica da doutrina, esse aspecto mediúnico, nós vamos estudar no livro dos médiuns. Nós não vamos desenvolver nenhuma prática, somente os conceitos e a teoria. Religião, porque tem o objetivo de transformação moral do homem, revivendo os ensinamentos de Jesus Cristo na sua verdadeira expressão de simplicidade, pureza e amor. Uma religião simples, sem sacerdotes, cerimoniais e nem sacramentos de espécie alguma, sem rituais, culto a imagens, vela, vestes especiais, nem manifestações exteriores. Então, aquelas pessoas que forem para o centro espírita não vão encontrar mensagem, não vão encontrar nenhum ritual, não vai encontrar incenso, não vai encontrar vela. O máximo é uma música, uma luz muito fraquinha, não é? Para poder ajudar no relaxamento e concentração dos participantes, para que eles possam ouvir uma palestra. Depois vão tomar um passe, vão tomar uma água fluidificada, que também nós vamos explicar mais para frente o que seria, não é? É questionado também o fato de o espiritismo ser ou não uma religião, justamente por não ter rituais, não é? Nesse sentido, não, dissemos que o espiritismo não é religião, porque não tem nenhum ritual, não tem nenhuma cerimônia, não tem batismo, ninguém se casa em centro espírita, né? Não tem extrema-unção, não tem nenhum ritual de iniciação no espiritismo, não, nada disso. Religião no sentido que nos religa à nossa verdadeira origem, que é a nossa consciência crística. O aspecto religioso da doutrina espírita está contida no Evangelho segundo o Espiritismo. E em todas as aulas nós vamos estudar um trecho do Evangelho e fazer comentários a esse respeito. Agora nós vamos explicar quais são os fundamentos da doutrina espírita. E o que são fundamentos? Fundamentos são as bases. Essa é a reunião dos conhecimentos ou daquilo que sustenta uma teoria, um sistema ou uma religião. Essa palavra fundamento vem do latim fundamento. Então, quais são as bases da doutrina espírita? Primeiro, a existência de Deus. Deus, pelo Espiritismo, é o Criador primário de todas as coisas. Inclusive, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é essa: que é Deus? Deus é a suprema inteligência. É eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom. Esses todos são os atributos da divindade. Também está contido no Livro dos Espíritos e mais detalhadamente na Gênese. A imortalidade da alma ou espírito. Existe uma diferença entre alma e espírito. Alma seria o espírito quando ele está encarnado. E espírito é alma quando já se libertou do corpo após a morte física. O espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus, para evoluir e realizar-se individualmente por seus próprios esforços. Ou seja, Deus não criou ninguém perfeito, não. Ele chega à perfeição pelos seus próprios esforços. Como espíritos, já existíamos antes do nascimento e continuaremos a existir depois da morte do corpo. O Espiritismo também acredita na reencarnação ou pluralidade das existências.
Criado simples e sem nenhum conhecimento, o espírito é quem decide e cria o seu próprio destino, ou seja, ele tem o seu livre arbítrio. Deus nos criou simples e ignorante para chegarmos à perfeição. Para isso, ele é dotado de livre arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Também vamos estudar mais detalhadamente o que seria o bem e o mal. Tem a possibilidade de se desenvolver, evoluir, aperfeiçoar-se, de tornar-se cada vez melhor, mais perfeito, como um aluno na escola, passando de uma série para outra, através dos diversos cursos. Essa evolução requer aprendizado, e o espírito só pode alcançá-la encarnando no mundo e reencarnando, quantas vezes necessárias, para adquirir mais conhecimento através das múltiplas experiências de vida. Eu sei que alguém deve estar se perguntando aí, será que tem um limite para a nossa reencarnação? Quantas vezes eu vou reencarnar até atingir a perfeição? Quantas vezes você precisar. Tá? Não tem um limite pré-estabelecido, não. Cada um tem o seu ritmo, mas todos vão chegar um dia à perfeição. Até o espírito mais vil, mais cruel, chegará a ser perfeito. O progresso adquirido pelo espírito não é somente intelectual, mas, sobretudo, o progresso moral. Para ser perfeito, então, o espírito precisa progredir em inteligência. Continuando sobre os fundamentos do espiritismo, nós também falamos na comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos são seres humanos desencarnados e continuam sendo como eram quando encarnados. Então não tem essa história de que morreu, virou santo, não. As pessoas vão no velório e eu viro santo, não. As pessoas vão no velório e falam, coitadinho do fulano, morreu, vai estar no paraíso. Nada, as pessoas continuam sendo exatamente como elas eram quando estavam encarnadas. Bons ou maus, sérios ou brincalhões, trabalhadores ou preguiçosos, cultos ou medíocres, verdadeiros ou mentirosos. Ninguém muda depois da morte, não, tá bom? O que acontece é que as pessoas podem se arrepender do mal que fizeram alguns instantes antes de morrer. Porque acho que todo mundo já ouviu falar que as pessoas, quando estão no seu momento final, tem um retrocesso, né? Começam a se lembrar de toda a sua vida, toda a vida dela passa diante de si como um filme. Isso realmente acontece. E nesse momento as pessoas podem se arrepender e a partir daí já começar a se melhorar. Mas não que ela vai virar santo, não. Bom, os espíritos estão por toda parte. Não estão ociosos. Ou seja, tem espírito que não gosta de fazer nada, né? Mas mesmo esses que não gostam de fazer nada, estão por aí, interferindo na nossa vida, tentando controlar os nossos pensamentos. Por isso a importância de orar e vigiar como o Mestre Jesus. Pelo contrário, eles têm as suas ocupações. Esses são os espíritos que nós falamos um pouquinho mais adiantados, se nós entendemos como ocupações no sentido de trabalho. Espírito também trabalha, tá? Então não pensa que a gente morre e vai ficar numa nuvem tocando harpa eternamente, adorando a um Deus. Não, não vamos. Vamos continuar trabalhando, estudando, nos aperfeiçoando. Através dos denominados médiuns, o espírito pode se comunicar conosco, se puder e se quiser, ou seja, a comunicabilidade dos espíritos com os encarnados depende da vontade deles e da permissão que eles obtiverem. Tá? Então, você que está aí ansioso, querendo uma comunicação de um ente querido seu que já se foi, saiba que primeiro ele precisa querer e segundo ele precisa da permissão de um espírito superior a ele. As comunicações não se fazem ao acaso, senão pode cair em charlatanismo, então cuidado com isso. E o último fundamento é a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, a gente não vive somente na Terra, né? Existem milhares, infinitos, milhões, bilhões, não sei contar, não dá para a gente contar, de mundos habitados. Todos os mundos têm vida. Os diferentes mundos disseminados pelo espaço infinito constituem as inumeradas moradas aos espíritos que neles encarnam. Lembra que Jesus dizia que na casa de meu pai há muitas moradas? Então, é isso que ele se refere, né, aos diversos mundos habitados.
As condições desses mundos diferem quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Nós vamos ver mais para frente que existe uma escala dos mundos. São 5. A Terra está no segundo, ou seja, nós ainda somos muito inferiores. Só para dar uma adiantadinha aqui, existe mundo primitivo, que já foi a Terra, no momento da sua criação. Mundo de expiações e provas, que é a Terra no estado em que ela se encontra. Mundo de regeneração, que é o mundo para o qual a Terra está passando, né? Nós estamos no momento de transição planetária, que muita gente já ouviu falar. A Terra está deixando de ser um mundo de expiações e provas e passando a ser um mundo de regeneração. Existem os mundos felizes e os mundos celestes. Agora nós vamos tratar dos antecedentes da codificação espírita. Desde os tempos mais antigos, identificam-se a ocorrência de fenômenos espíritas disseminados no tempo e no espaço. Foi aquilo que eu já comentei, como os sonhos de José, a anunciação do anjo Gabriel a Maria e muitos outros que existem na Bíblia. Mesmo entre os povos mais selvagens, como nas civilizações mais evoluídas, há a presença desses fenômenos, os quais ocorreram de forma mais acentuada em determinadas épocas. Porém, as interferências dos espíritos ocorridas desde a origem do homem são diferentes dos antecedentes do espiritismo, uma vez que estes não denotam casos esporádicos como ocorria anteriormente, mas uma verdadeira invasão espiritual organizada, com objetivos bem definidos, preparando o advento da doutrina espírita. Então, antes da codificação, houve muitos fenômenos espíritas, como sejam batidas, casas mal assombradas, objetos que voavam dentro das casas, pessoas que tinham visões. Tudo isso aconteceu em vários lugares do mundo e ao mesmo tempo e de uma forma muito intensa. A data que se costuma fixar como o passo inicial da história do espiritismo acontece na época das mesas girantes na França, que nós vamos falar daqui a pouquinho, em simetria com os fenômenos ocorridos em Hydesville, Rochester, nos Estados Unidos, através das irmãs Fox. Então, ao mesmo tempo em que acontecia o fenômeno chamado de mesas girantes na França, aconteciam também os fenômenos de Hydesville, que nós já vamos explicar. Agora nós vamos tratar dos fenômenos de Hydesville e em seguida vamos passar para as mesas girantes. Então, Hydesville era uma cidadezinha no interior do estado de Nova York. Era uma cidadezinha bem do interior mesmo, tinha poucas casinhas de madeira, alguns estabelecimentos comerciais, era um lugar muito tranquilo. Em 1846, se mudou para lá a família Fox, que era composta do Sr. John Fox, que era um fazendeiro, a sua esposa e as suas filhas Margaret, que contava com 12 anos, e Kate, que tinha 9 anos. A família Fox tinha 6 filhos, mas somente Margaret e Kate moravam com seus pais. O primeiro ano da família Fox em Hydesville correu sem incidentes, ou seja, não aconteceu nada tumultuoso. Embora, vez por outra, observassem ruídos estranhos, à semelhança de arranhaduras nas paredes. Em meados de março de 1848, esses ruídos atingiram proporções gigantescas. Era uma verdadeira casa mal assombrada. Eram pancadas, os móveis se arrastavam, as camas tremiam, os objetos voavam. A família estava decidida a se mudar quando, em 31 de março de 1848, data em que os americanos consideram como de fundação do novo espiritualismo, a menina Kate, então com 11 anos de idade, decide interrogar as pancadas. Ou seja, ela imaginou que aquelas pancadas fossem alguém batendo, que aquilo tivesse um efeito inteligente. Ela chamava as pancadinhas de pé rachado. Então ela tentou brincar com essas pancadinhas. Ela falava assim: Senhor pé rachado, faça o que eu faço. E ela bateu palma 3 vezes. E imediatamente ela ouviu 3 pancadas. Então esse senhor pé rachado deu 3 pancadas.
Margaret achou muito interessante essa brincadeira, então ela resolveu continuar brincando e disse para o Sr. Pé Rachado: eu vou dar 4 pancadinhas. Deu as 4 pancadinhas e em seguida ouviu novamente do Sr. Pé Rachado as 4 pancadinhas. Ela teve muito medo de continuar brincando, né? Mas a Kate não. Então a Kate falou assim na sua simplicidade infantil: Mãe, eu já sei o que é. Amanhã é 1º de abril e alguém quer nos fazer uma brincadeira. Então a menina pensou que alguém tivesse escondido lá, né, que fosse uma pessoa que tivesse escondida e que estava brincando com elas. Ela não pensou que fosse um espírito desencarnado, não. Ela achou que era alguém querendo brincar. Então a senhora Fox resolveu fazer um teste que ninguém seria capaz de responder. Então, para o senhor Pé Rachado, ela fez uma pergunta que ninguém ali sabia a resposta. Pediu que fossem indicadas as idades de seus filhos sucessivamente, ou seja, do mais velho até o mais novo. No mesmo instante, foi dada a idade exata de cada um, em palmas, tá? Fazendo-se uma pausa de um para o outro, a fim de separá-los até o sexto. Então houve uma pausa maior e depois se ouviu 3 batidinhas mais fortes, que correspondem à idade do menor que havia morrido, sendo no total 7 com este último. E ninguém ali sabia desse menininho que a família Fox teve, que morreu aos 3 anos de idade. Então não podia ser uma pessoa encarnada dali da região fazendo uma brincadeira. Esse fato surpreendeu muito a senhora. Bom, a partir daí, a notícia das pancadinhas se espalhou pela cidade e centenas de pessoas foram chamadas a presenciar o fenômeno. Através das pancadas na parede de madeira, criou-se um código onde uma pancada significava sim e 2 significava não. Não. E outro onde cada letra do alfabeto significava um número. Foi dessa maneira que as pessoas começaram a se comunicar, descobrindo dessa forma quem é que estava conversando com elas, ou seja, quem é que respondia através de pancadas. Era uma pessoa que se chamava Charles Rosman, profissão mascate, que tinha 31 anos, quando a pessoa com a qual morava matou a facadas para roubar todas as suas mercadorias e seu dinheiro, em torno de $500, que naquela época era uma fortuna, informando ainda que esse fato acontecera há 5 anos. Seu corpo estava enterrado na adega, 3 metros abaixo do solo, o que posteriormente foi confirmado. As meninas cresceram e foram para a Europa, onde puderam ser avaliadas por estudiosos da época, confirmando que não houvera nenhum truque nos acontecimentos de Hydesville. A história nos mostrou que elas eram médiums. Os fenômenos de Hydesville abriram a porta para muitos outros fenômenos. Juntamente com os fenômenos de Hydesville nos Estados Unidos, ocorreram também os fenômenos das mesas girantes, na França, por volta de 1850. Se vocês se lembram, Hydesville, os fenômenos de Hydesville ocorreram entre 1846 e 1848. Bom, então em 1850, na França, surgiu um tipo de brincadeira chamada de mesa falante ou mesa girante, que tomou conta dos salões festivos da época. Para quem já leu muito romance, nessa época na França, as pessoas se reuniam em muitas festas, principalmente a aristocracia, né? E era uma brincadeira muito comum nessas reuniões festivas. As mesas girantes eram umas mesinhas comuns de madeira de 3 ou 4 pés, em torno da qual se reuniam as pessoas para provocar manifestações de forças desconhecidas na época. Aquela brincadeira que a gente fazia no Brasil com os copos, não é? Que as pessoas fazem por curiosidade ou para se divertir, então era mais ou menos assim, só que era com mesa. As mãos dos presentes eram colocadas na superfície da mesa ou acima das mesas, e essas, através de um fenômeno de efeitos físicos, davam saltos, ficavam em um só pé, giravam, davam pancadas e muito mais. As pessoas perguntavam as mais diversas questões e as mesinhas respondiam.
dando soluções para diversos problemas da época. As perguntas eram muito da vida cotidiana, então as pessoas perguntavam: olha, o meu gado foi assolado por uma peste, o que eu devo fazer? Né? As minhas louças estão se quebrando na cozinha, a minha escada está quebrada, não é? Algum espírito é responsável por isso? Essas perguntas banais. Informam os historiadores que nos anos de 1853 a 1855, as mesas girantes constituíam em Paris verdadeiro passatempo, sendo diversão quase obrigatória nas reuniões sociais. Foi em 1854 que um professor de nome Rivail ouviu pela primeira vez falar das mesas girantes. O magnetizador, o Sr. Fortier, velho conhecido de Rivail, foi quem informou a esse respeito, dizendo que um fato extraordinário estava acontecendo. Tratava-se de mesas que falavam e respondiam nas festas dos salões. Nesse ponto, Rivail mostrou-se céptico, dizendo-lhe que só acreditaria nisso se visse o fenômeno. Para ele era um absurdo atribuir-lhe inteligência a uma coisa puramente. Em maio de 1855, o professor Rivail teve a oportunidade de, pela primeira vez, presenciar o fenômeno das mesas girantes. Percebeu que não eram as mesas que falavam, mas que se tratava de algo muito importante, ou seja, as mesas não emitiam vozes, elas respondiam através de um fenômeno físico. Resolveu investigar e estudar como que esses fenômenos aconteciam, não é? Como que as mesas levantavam e batiam com um pé para responder às perguntas. Através de muitas pesquisas, ele percebeu que as mesinhas não falavam, que quem se comunicavam eram os espíritos de pessoas que já haviam morrido. O que ninguém poderia imaginar é que dessa brincadeira de salão surgiria o impulso inicial para a codificação do espiritismo. As comunicações que aconteciam através das mesas girantes eram muito semelhantes com aquelas que ocorriam com as palmadinhas lá em Hydesville. Uma batida com um pé significava sim e duas significava não. E depois, determinadas pancadas correspondiam a uma determinada letra do alfabeto. E as pessoas, através das pancadas, escreviam palavras e depois frases, letra por letra. O espírito, e isso ainda é uma circunstância digna de nota, indicou um outro processo. Foi um desses seres espirituais que ensinou a prender um lápis a um pequeno cesto ou a um outro objeto. Esse cesto, colocado sobre uma folha de papel, foi posto em movimento pelo mesmo poder oculto que fazia mover as mesas. Mas em vez de um simples movimento regular, o lápis traçou por si mesmo letras formando palavras, frases e discursos inteiros de muitas páginas, tratando das mais altas questões de filosofia, da moral, da metafísica e da psicologia e etc. E isso com tanta rapidez como se fosse escrito à mão. Esse conselho foi dado simultaneamente nos Estados Unidos, na França e em diversos países. Eis o termo em que foi dado em Paris no dia 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina, que desde 1849 se ocupava com a evocação dos espíritos. Olha aqui a mensagem. Vá pegar no quarto ao lado o pequeno cesto, prenda-lhe um lápis, coloque-o sobre um papel e ponha os dedos sobre a borda. Alguns instantes depois, o cesto se pôs em movimento e o lápis escreveu esta frase muito claramente. O que eu vos digo aqui, eu vos proíbo expressamente de o dizer a alguém. A próxima vez que eu escrever, escreverei melhor. Vejam aqui uma figura de como era o cesto peão naquela época. Essa figura que está aqui à direita. O objeto ao qual se adaptava o lápis era apenas um instrumento. Sua natureza e forma não tinham importância. Procurou-se sua disposição mais cômoda. Por isso muitas pessoas fazem uso de uma pequena prancheta. O cesto ou a prancheta apenas podem ser colocados em movimento sob a influência de algumas pessoas dotadas para esse fim, de um poder especial
e que são designadas como médiuns, isto é, intermediários entre os espíritos e os homens. Aqui nessa figura nós vemos duas pessoas colocando as mãos sobre a prancheta para que ela pudesse escrever. Mais para frente, quando nós estivermos estudando o livro dos médiuns, nós vamos estudar que esse fenômeno se chama magnetismo. As condições de que se origina esse poder especial têm causas ao mesmo tempo físicas e morais, ainda desconhecidas, visto que se encontram médiuns de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Nós vamos ver que para a codificação, Kardec usa médiuns de 12 anos de idade, de 14, de 16 anos. Essa faculdade, esse dom, se desenvolve pelo exercício. Aqui no curso nós não vamos fazer nenhum curso de desenvolvimento da mediunidade. Para isso é necessário uma casa espírita. Nós vamos simplesmente estudar a teoria mediúnica. Mais tarde se reconheceu que esse cesto, ou prancheta, na verdade, era somente um substituto da mão, e o médium, pegando diretamente o lápis, pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Dessa forma, as comunicações tornaram-se mais rápidas, fáceis e completas. Hoje é o meio mais empregado. Tanto é que o número de pessoas dotadas dessa aptidão é muito grande e multiplicam-se todos os dias. Olha Chico Xavier, não é? Quem não conhece? Divaldo Franco. A experiência fez conhecer outras variedades da faculdade mediúnica e constatou-se que as comunicações poderiam igualmente ter lugar pela fala, né, os médiuns de psicofonia, pela audição, que são os clareaudientes, pela visão, que são os clarividentes, pelo tato, etc. E até mesmo pela escrita direta dos espíritos, ou seja, sem a interferência da mão do médium nem do lápis. Agora nós vamos estudar a biografia de Allan Kardec. Para uma melhor compreensão, vamos dividir a vida dele em duas fases. A primeira, antes do Espiritismo, até os 50 anos, e a segunda, após os 50 anos, depois de codificada a doutrina espírita. Allan Kardec nasceu em Lyon, no dia 3 de outubro de 1804, e foi registrado sob o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivel. Iniciou seus estudos na escola Pestalozzi, em Yverdon, Suíça. A educação transmitida por Pestalozzi marcou profundamente a vida do futuro Rivel. Tornou-se educador e entusiasta do ensino, tendo sido várias vezes convidado por Pestalozzi para assumir a direção da escola na sua ausência. Durante 30 anos, de 1824 a 1854, dedicou-se inteiramente ao ensino e foi autor de várias obras didáticas que em muito contribuíram para o progresso da educação naquela época. Em 1855, o professor Rivel depara pela primeira vez com o fenômeno das mesas girantes, esse fenômeno que nós estudamos em alguns slides anteriores. Então ele passa a observar esses fenômenos, pesquisa-os cuidadosamente e, graças ao seu espírito de investigação, que sempre lhe foi peculiar, não elabora qualquer teoria pré-concebida, mas insiste na descoberta das causas. É por isso que o espiritismo também tem um caráter científico. Aplica a estes fenômenos o método experimental, com o qual já estava familiarizado na função de educador. E, partindo dos efeitos, remonta às causas e reconhece a autenticidade daqueles fenômenos. Convenceu-se da existência dos espíritos e de sua comunicação com os homens. Grande transformação se opera na vida do professor Rivel. Convencido de sua condição de espírito encarnado, adota um nome já usado em existência anterior, no tempo dos druidas, Allan Kardec. De 1855 a 1869, temos aí um período de 14 anos, consagrou sua existência ao espiritismo, sob a assistência dos espíritos superiores, representados pelo Espírito da Verdade. Estabelece as bases da codificação espírita em seu tríplice aspecto:
filosófico, científico e religioso. Além das obras básicas da codificação, Pentateuco kardeciano, nós vimos que são 5 livros, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Contribuiu com outros livros básicos de iniciação doutrinária, como O que é o Espiritismo, é o livro que nós vamos estudar, realmente é do que se trata o primeiro módulo desse curso. O Espiritismo na sua mais simples expressão, instruções práticas sobre as manifestações espíritas e obras póstumas. A estas obras junta-se a Revista Espírita, é um jornal de estudos psicológicos lançado em 1º de janeiro de 1858 e que esteve sob sua direção por 12 anos. É também de sua iniciativa a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no dia 1º de abril de 1858, primeira instituição regularmente constituída com o objetivo de promover estudos que favorecessem o progresso do Espiritismo. Assim surgiu o Espiritismo, com a ação dos espíritos superiores apoiados na maturidade moral e cultural de Allan Kardec, no papel de codificador. Com a máxima fora da caridade não há salvação, procura ressaltar a igualdade entre os homens perante Deus, a tolerância, a liberdade de consciência e a benevolência mútua. Então pensemos nisso todas as vezes que começarmos uma aula. Sempre vamos começar com a mensagem fora da caridade não há salvação. Então pense sempre nesse aspecto, igualdade entre os homens perante Deus, tolerância, liberdade de consciência e benevolência mútua, especialmente esse último, benevolência mútua. E a este princípio cabe juntar outro. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face nas épocas da humanidade, esclarece Allan Kardec. A fé raciocinada que se apoia nos fatos e na lógica não deixa qualquer obscuridade. Crê-se porque se tem certeza e só se está certo quando se compreendeu. Por isso que a fé não pode ser imposta, não cabe a nós impormos a nossa forma de pensar, a nossa religião. As pessoas precisam primeiro compreender, para que depois elas possam crer. Denominado o bom senso encarnado pelo célebre astrônomo Camille Flammarion, Allan Kardec desencarnou aos 65 anos, no dia 31 de março de 1869. Ele foi vítima de um aneurisma, aqui estourou de repente. Em seu túmulo, no cemitério Père Lachaise, em Paris, uma inscrição sintetiza a concepção evolucionista da doutrina espírita: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Aqui a gente tem uma foto do túmulo de Allan Kardec, que está lá em Paris, né, no Père Lachaise, com flores. Fica sempre muito bem conservado o túmulo dele. Muito bonito. Vamos estudar um pouco sobre como se deu a codificação neste período de 14 anos, de 1855 a 1869. No início, para receber dos espíritos as respostas sobre os objetivos de suas comunicações e os novos ensinamentos, Kardec utilizou um novo mecanismo, a chamada cesta peão, que a gente tem uma foto em alguns slides anteriores. Um tipo de cesta que tinha em seu centro um lápis. Nas bordas das cestas, os médiuns, pessoas com capacidade de receber mais ostensivamente a influência dos espíritos, colocavam suas mãos e, através de movimentos involuntários, as frases-respostas iam se formando. Julie e Caroline Baudin, duas adolescentes de 14 e 16 anos, respectivamente, foram as médiuns mais utilizadas por Kardec no início. Com o decorrer do tempo, a cesta peão foi dando lugar à utilização das próprias mãos dos médiuns, fenômeno que ficou conhecido como psicografia. Todas as perguntas e respostas feitas por Kardec aos espíritos eram revisadas e analisadas várias vezes,
dentro do bom senso necessário para tal. As mesmas perguntas respondidas pelos espíritos através das médiuns eram submetidas a outros médiuns em várias partes da Europa e América, então não tem como haver uma fraude. As mesmas perguntas obtendo as mesmas respostas em vários países, inclusive em diferentes continentes, não tem como ser enganado. Assim, o codificador viajou por cerca de 20 cidades. Isso para que as colocações dos espíritos tivessem a credibilidade necessária, pois estes médiuns não mantinham contato entre eles, somente com Kardec. Esse controle rígido de tudo o que vinha de informações do mundo espiritual ficou conhecido por controle universal dos espíritos. Disto, estabeleceu-se dentro da doutrina espírita que qualquer informação vinda do plano espiritual só terá validade para o espiritismo se for constatada em vários lugares, através de diversos médiuns que não mantenham contrato entre si. Fora isso, toda comunicação espiritual será uma opinião particular do espírito comunicante. Com todo um esquema coerentemente montado, Allan Kardec preparou o lançamento das 5 obras básicas da doutrina espírita, a codificação, tendo início em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Esses livros contêm toda a teoria e prática da doutrina, os princípios básicos e as orientações dos espíritos sobre o mundo espiritual e sua constante influenciação sobre o mundo material. Durante a codificação, Kardec lançou um periódico mensal chamado Revista Espírita, em 1858. Esses periódicos estão disponíveis na internet, é só procurar no Google e baixar. Nele, comentava notícias, fenômenos mediúnicos e informava aos adeptos da nova doutrina o crescimento da mesma e a sua divulgação. Servia várias vezes como fórum de debates doutrinários, entre partidários e contrários ao espiritismo. A Revista Espírita foi a semente da imprensa doutrinária. No mesmo ano, Kardec viria a fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Constituída legalmente, a entidade passou a ser a Sociedade Central do Espiritismo, local de estudos e incentivadora da formação de novos grupos. Allan Kardec desencarnou em 31 de março de 1869, aos 65 anos, vítima de um aneurisma. Sua persistência e estudo constantes foram essenciais para a elaboração do movimento espírita e organização dos ensinos do Espírito de Verdade. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei de Deus, até o último J e o último ponto. O Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 1, itens 5, 6 e 7. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo, não mais como seu contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e por essa razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere, às circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos,
que são as vozes do céu em todas as partes da terra, por uma inumerável multidão de intermediários. Trata-se de qualquer maneira de uns seres coletivos, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que ele os espera. Da mesma maneira que disse o Cristo, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Também diz o Espiritismo, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica em termos para todos o que foi dito de forma alegórica. Ele vem cumprir na época predita o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou. A regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Então, meus irmãos, nós vemos por esse trecho do Evangelho que o Espiritismo não é bruxaria, como muitos pensam, que os espíritos não estão ao nosso dispor para responder perguntas sobre se ganhar na loteria, se vamos nos casar, se vamos comprar uma casa nova, se vamos trocar de emprego. Não. O Espiritismo é uma ciência que trata da comunicação que sempre existiu entre o mundo espiritual e o mundo material. O Espiritismo explica todas as parábolas do Cristo. Ele desenvolve a lei moral, a lei filosófica e a lei científica. Explica de onde viemos, quem somos, para onde vamos. Antes, as pessoas não tinham ideia de como funcionava esse mecanismo de comunicação entre os espíritos e os seres encarnados. Mas o Espiritismo, essa doutrina bendita, veio nos explicar. Por isso, estude-o, analise-o, reflita sobre os seus ensinamentos. O Espiritismo trata da reforma íntima, que nos aproxima de Deus. O Espiritismo é uma bênção. Os espíritos estão ao nosso lado para nos ajudar, para nos apoiar, mas não estão ao nosso dispor, não são nossos escravos. Eles obedecem às leis de Deus que regem todo o universo. Então, meus irmãos, eu os convido a refletir nessa semana. Qual está sendo a minha relação com os espíritos, seja o meu anjo guardião, seja aqueles por quem tenho afeto? Será que estou fazendo deles meus joguetes? Reflitam. Passemos agora à fluidificação das águas e às nossas vibrações. Oremos. Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Em toda parte ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem, entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram. Há muitos que rogam pelos fracos, para que sejam a tempo socorridos. No entanto, raríssimo coração implora concurso divino para os fortes, a fim de que sejam bem conduzidos. Senhor, tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão de nossos desejos caprichosos, porque o teu amor é perfeito e infinito. Se salvas em verdade as vítimas do mal, buscas igualmente os pecadores, os infiéis e os injustos. Se tu, mestre, mensageiro imaculado, assim procedeste na terra, quem somos nós, espíritos endividados, para amaldiçoarmos uns aos outros?
Acende em nós a claridade de um entendimento novo. Auxilia-nos a interpretar as dores do próximo por nossas próprias dores. Quando atormentados, faze-nos sentir as dificuldades daqueles que nos atormentam, para que saibamos vencer os obstáculos. Em teu nome. Misericordioso amigo, não nos deixes sem rumo, relegados à limitação dos nossos próprios sentimentos. Acrescenta a fé vacilante, descortina-nos as raízes comuns da vida, a fim de compreendermos finalmente que somos irmãos uns dos outros. Beneficiaste os que não creram em ti, protegeste os que não compreenderam, ressurgiste para os discípulos que te não compreenderam e te fugiram, legaste o tesouro do conhecimento divino aos que te crucificaram e esqueceram. Por que razão nós outros, míseros vermes do lodo ante uma estrela celeste, quando comparados contigo, recearíamos estender dadivosas mãos aos que não nos entendem ainda? É para eles, Senhor, para os que se encontram em densas sombras, que te suplicamos a bênção. Que seu amparo chegue também aos lugares de pranto e sofrimento aqui na terra, aos países em guerra, hospitais, asilos, orfanatos, aos presídios e ao nosso lar, Jesus. Que irmãos abnegados possam limpar cada cômodo, cada móvel e cada canto de nossa casa, socorrendo algum irmãozinho que porventura esteja perdido, precisando de amparo. Digna-te, Senhor, fluidificar nossas águas, trazendo-nos o remédio benfazejo para o corpo e para o espírito. Nós vos agradecemos por mais esta caridade. Que assim seja. Obrigado, Senhor Jesus, por todas as graças que nos foram enviadas neste momento de preces, em que nossos espíritos entram em comunhão convosco. Obrigada, Mestre Jesus, pelos teus mensageiros de luz que nos enviastes para nos socorrer os males e nos orientar em nossos caminhos. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos ensinado que, através da prece, recebemos o alimento necessário para a nossa sobrevivência espiritual e que, com a ajuda recebida, poderemos chegar ao Pai pelo único caminho da salvação, que é o teu. Obrigado, Jesus. Aos irmãos de luz, guias e protetores, nosso agradecimento por todo o bem que nos fizeram e que o Senhor Jesus nos ilumine cada vez mais. Que juntos um dia, reunidos na glória de Deus Pai, rendamos os devidos louvores ao nosso meigo Senhor Jesus, que tanto tem feito por todos nós. Graças a Deus. Muito obrigada por terem acompanhado a primeira aula. Na nossa próxima aula já iniciaremos com o estudo do livro O que é o Espiritismo. No próximo slide vocês encontram a bibliografia dessa primeira aula e o link para poder baixar da internet. Que Jesus nos abençoe a todos e até a nossa próxima aula. Fiquem em paz.